Autor: Nilson Araújo Souza. Título: Economia Brasileira Contemporânea de Getúlio a Lula. Edição 2 Local: São Paulo. Editora: Atlas. Ano 2008. Páginas 28 a 45. Página 28. Título: Capítulo 2: O Plano de Metas e o Capital Estrangeiro. O decênio, que vai de 1954 a 1964, é um período em que ocorre forte conflito entre dois caminhos para a economia do país. De um lado, a continuidade do modelo nacional desenvolvimentista e, de outro, a inauguração de um modelo que implicava maior abertura ao capital estrangeiro. Esses conflitos econômicos se expressaram, também, no âmbito político. Esse período começa com a morte de Getúlio Vargas, quando assumiu seu vice, Café Filho, e termina com o golpe militar de 1964. Um momento importante desse período corresponde à implementação do Planos de Metas de Juscelino Kubitschek. Subtítulo 1: 50 anos em 5 de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek foi eleito a 3 de outubro de 1955 com 3 milhões de votos, pelo Partido Social Democrático, e como seu vice elegeu-se pelo Partido Trabalhista Brasileiro o herdeiro político de Getúlio, João Goulart. Na oposição, mais uma vez estava a União Democrática Nacional, que dessa vez lançou Juarez Távora. Antes da eleição de Juscelino, houve um ligeiro interregno, governado pelo vice de Getúlio, Café Filho, que o substituiu com sua morte e que imediatamente formou um gabinete basicamente com as forças mais conservadoras, sob a liderança econômica do economista Eugênio Goodin, o qual, nos debates anteriores, manifestara-se favorável à maior abertura ao capital estrangeiro e à retirada do Estado da economia. Nota 1. Página 29. Nesse efêmero governo, sentaram-se as bases institucionais para a penetração do capital estrangeiro no país. A principal medida foi a instituição da Instrução número 113, aprovada pela Superintendência da Moeda e do Crédito, Superintendência da Moeda e do Crédito, atual Banco Central, que, sem alterar o sistema cambial vigente, permitia que as empresas estrangeiras trouxessem para o país máquinas e equipamentos sem necessidade de cobertura cambial. Mas Café Filho não teria tempo de implementar essa medida, que seria herdada pelo governo Juscelino Kubitschek. Antes da posse de Juscelino Kubitschek, houve uma tentativa de golpe. Pretextando que ele não obtivera maioria absoluta de votos, abre parêntese, o que não era exigido pela Constituição, fecha parêntese, a União Democrática Nacional buscou envolver a cúpula das Forças Armadas numa tentativa de impedir sua posse. No entanto, dentro das próprias Forças Armadas, desenvolveu-se um amplo movimento em apoio à legalidade, organizado em torno do movimento militar constitucionalista, abre parêntese, MMC, fecha parêntese. O MMC contava com o apoio do então ministro da Guerra, Marechal Henrique Teixeira Lott. Com respaldo na tropa, Lott e o MMC desencadearam um movimento militar a 11 de novembro de 1955 que impediu o golpe e garantiu a posse. Nota 2. Começo da nota 2. Mais detalhes sobre esse processo. Ver Machado, Luiz Toledo, Brasil 2002. Colônia, Império e República. Política, Sociedade e Economia. Lisboa. Universitária Editora, 2003. Página 243 a 244. Final da nota 2. Página 30. Ao assumir, Juscelino Kubitschek lançou o Planos de Metas, que mandara elaborar com base nos estudos feitos pelo Grupo Banco Nacional do Desenvolvimento, Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, que visava superar os pontos de estrangulamento identificados pelos estudos da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, criada na época de Getúlio Vargas. O Plano de Metas se concentrava em 4 áreas principais. 1. Investimentos estatais em infraestrutura, principalmente transporte e energia elétrica, sendo que, na área de transporte, a ênfase passava da ferrovia para a rodovia. 2. Incentivo ao aumento da produção de bens de capital, como máquinas e equipamentos, e de bens intermediários, como aço, carvão, cimento, zinco, etc. 3. Incentivo à introdução dos setores de bens de consumo duráveis. Nota 3. 4. Estímulo à produção de alimentos. Começo da nota 3. Grimaldi, Amaury Patrick Ketchael. Economia Brasileira Contemporânea. 6ª edição, São Paulo. Atlas, 2006, página 382 a 383. Fim da nota 3. Kubitschek declarou que, com seu plano econômico, faria 50 anos em 5. O plano foi executado quase na íntegra.
Dos 355,8 bilhões de cruzeiros previstos para investir-se no período 1957-61, 93,4% se destinavam ao investimento em energia, transporte e indústria de base abre parêntese onde se incluía siderurgia, cimento, metais não ferrosos, fertilizantes, ou seja, insumos básicos fundamentais fecha parêntese. As metas praticamente foram todas cumpridas. Nota 4. Nota 4. Lessa, Carlos. 15 anos de política econômica, cadernos de Yves Unicamp, número 24, Campinas, 1975, página 18, quadro 1. Fim da nota 4. Subtítulo 2. Juscelino Kubitschek e o nacional desenvolvimentismo. Costuma se apresentar o governo de Juscelino Kubitschek como o patrocinador da penetração do capital estrangeiro em nosso país. Na verdade, como vimos, o período que vai de 1954 a 1964 é de grandes embates entre duas concepções acerca dos rumos da economia brasileira. Esses embates tomaram conta de toda a sociedade brasileira no período e penetraram no interior do próprio governo Juscelino Kubitschek. Assim é que, ao mesmo tempo em que, em várias ações, Juscelino reafirmava seu compromisso com o projeto nacional getulista, em outras abria espaço para a penetração do capital estrangeiro. No primeiro caso, exemplificam-se ações como a recusa a aplicar a política do Fundo Monetário Internacional, culminando com o rompimento com essa instituição. Intensa promoção da indústria pesada sob controle nacional e protecionismo à indústria nascente. Nota 5. A indústria naval e a marinha mercante brasileiras. Ameno do papel do Estado na economia para garantir o desenvolvimento. Nota 6. Político de preservação e até certa melhoria do salário real médio. Nota 7. Criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste abre parêntese Sudene fecha parêntese para combater os problemas do Nordeste e viabilizar seu desenvolvimento. Nota 8. Programa de ocupação do Centro-Oeste com a construção de Brasília e da rodovia Belém-Brasília. Começo da nota 5. O principal instrumento protecionista foi a Lei Tarifária de 1957. Fim da nota 5. Começo da nota 6. De 1955 a 1958, os investimentos governamentais passaram de 22,7% do conjunto dos investimentos fixos para 31,2%. Fim da nota 6. Começo da nota 7. Tanto para os operários como para o conjunto do pessoal ocupado na indústria, o salário real médio aumentou em torno de 14% entre 1955 e 1958. Fim da nota 7. Começo da nota 8. Essa tarefa foi entregue ao economista Celso Furtado, que viera dos quadros da CEPAL abre aspas onde ingressara em 1949 fecha aspas, chefiara o grupo misto CEPAL que tivera a missão de elaborar um programa de desenvolvimento para o período 1956 a 1962, desde seu livro A Economia Brasileira. Contribuição à análise do desenvolvimento abre aspas Rio de Janeiro. À noite, 1954 fecha aspas, estava se forjando como um dos principais formuladores da teoria da dependência nos marcos do estruturalismo cepalino. Furtado foi o primeiro superintendente da Sudene. Fim da nota 8. Página 31. Também em seu governo, o movimento nacional desenvolvimentista recebeu enorme impulso. Sob seu patrocínio, foi criado o Instituto Superior de Estudos Brasileiros abre parênteses fecha parêntese, encarregado de formar e difundir as teses nacionalistas. E, em 1956, com seu apoio, foi criada a Frente Parlamentar Nacionalista nota 9 que respaldava politicamente o modelo nacional desenvolvimentista. Começo da nota 9. Inicialmente com 60 deputados, mais tarde atingiria cerca de 200. Fim da nota 9. Subtítulo 3. Juscelino Kubitschek e o capital estrangeiro. Mas foi, certamente, sob seu governo que se iniciou a escalada do capital estrangeiro no país. A expressão maior desse processo foi o amplo incentivo à utilização da Instrução número 113. Sob a forma de investimentos diretos, incluindo reinvestimento fecha parêntese, a entrada anual de capital aumentou de 65 milhões de dólares no período 1950 a 1955 para 148 milhões de dólares no período 1956 a 1961. Além disso, no primeiro período, a remessa de lucros para o exterior superou os investimentos diretos, dando, portanto, um investimento líquido negativo, ao contrário do que ocorreu no período seguinte.
sob a forma de empréstimos e financiamentos. Houve um aumento sistemático a cada ano, abre parêntese, com exceção de 1960, fecha parêntese, passando de 231 milhões de dólares em 1956 para 529 milhões de dólares em 1961. Cerca de 70% desses capitais, nas duas modalidades, entraram sob a forma de máquinas e equipamentos, compostos basicamente de fábricas usadas, obsoletas nos Estados Unidos, mas modernas aqui, voltadas para a produção de bens de consumo de luxo, destacando-se a indústria automobilística nota 10. Os investimentos nessa indústria, em consequência, aumentaram 764% entre 1954 e 1955 e 1958 e 1959. Começava a implantação do setor 2B da economia. Começo da nota 10. Dados tirados de Pignaton. Álvaro. Capital estrangeiro e expansão industrial no Brasil. Brasília. Departamento de Economia, setembro de 1973, página 24, e Fagensilber, A.G. Fernando. Estratégia industrial e empresas internacionais. Posição relativa da América Latina e do Brasil. Rio de Janeiro. IPA/INPES, 1971. Página 29. Fim da nota 10. Página 32. O Brasil passará a ser um campo de inversão privilegiado para o capital estrangeiro, nota 11. Além disso, o investimento estrangeiro no país passou a se dirigir crescentemente para a indústria, nota 12. O fato de que o capital estrangeiro tenha priorizado o Brasil a partir da segunda metade dos anos de 1950 tem a ver com a atração que nosso país passou a exercer desde então. Além dos benefícios da Instrução número 113, o Brasil apresentava uma série de outras vantagens para as transnacionais. Começo da nota 11. Em 1967, 20% do investimento direto estrangeiro acumulado na América Latina procedente dos países do CAD/OCDE se encontravam no Brasil, seguido de Venezuela, México e Argentina, abre parêntese, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. Estúdio Econômico de América Latina, 1977. Página 1211, fecha parêntese. Uma proporção tão elevada revela que no período anterior a 1967 os investimentos estrangeiros na América Latina buscavam prioritariamente a economia brasileira. Além disso, posto que de 1962 a 1967 o fluxo anual de investimento estrangeiro no Brasil sofreu uma redução substancial, abre parêntese, Fagensilber, citação na página 29, fecha parêntese, conclui-se que a referida participação foi conquistada antes de 1961. Fim da nota 11. Começo da nota 12. Em 1960, 54% do investimento estadunidense no Brasil se dirigia para a produção de manufaturas, contra 18% na América Latina, abre parêntese, Salama, citação, página 132 e nota 1, fecha parêntese. 12 tais como rede de comunicações e transportes, obras de infraestrutura, energia, produção de insumos básicos, como produtos siderúrgicos, etc. Fim da nota 12. O Brasil era o país de maior desenvolvimento relativo na América Latina. Assim, em primeiro lugar, podia proporcionar ao capital estrangeiro uma série de economias externas, nota 13, em volume tal que lhe permitia economizar enormes investimentos em capital fixo. Grande parte dessa infraestrutura já existia desde antes, como é o caso da siderurgia implantada desde a Segunda Guerra por Getúlio Vargas. Porém, foi significativamente ampliada durante o Planos de Metas de Juscelino Kubitschek. Início nota 13 tais como rede de comunicações e transportes, obras de infraestrutura, energia, produção de insumos básicos, como produtos siderúrgicos, etc. Final da nota 13. Ao lado da grande dimensão da população, havia ampliado o mercado interno, o que permitia a instalação de plantas industriais maiores, assegurando a conquista de uma importante massa de economias de escala, nota 14. Início da nota 14. Ocorre a economia de escala quando, em decorrência do aumento da planta industrial, cresce a produtividade do trabalho na empresa. Fim da nota 14. A isso se somava o fato de que o desenvolvimento industrial anterior, por todas essas razões, o Brasil podia assegurar ao capital estrangeiro uma taxa de lucro superior à que era possível obter nos demais países da América Latina, nota 15. Começo da nota 15. Os demais fatores de atração, como, por exemplo, os baixos salários, eram comuns a todos os países da área.
não explicam, pois, o porquê da preferência do capital estrangeiro pelo Brasil. Final da nota 15. Página 33. Como vimos no capítulo anterior, essa expansão do capital estrangeiro na economia brasileira responde à própria lógica da economia mundial na época. As grandes corporações dos Estados Unidos da América, centro hegemônico dessa economia, buscavam compensar a tendência à queda da taxa de lucro naquele país, investindo em outros países que garantiam uma taxa de lucro mais elevada. Foi com esse objetivo prioritário que demandou a economia europeia no pós-guerra nota 16. E foi também com esse objetivo que intensificou sua exportação para a indústria brasileira na segunda metade dos anos de 1950. Essa necessidade de exportação de capital aumentava, como já observamos, em face da aceleração da obsolescência de máquinas e equipamentos, particularmente do setor 2B, que contribuía ainda mais para o descenso da taxa de lucro nos Estados Unidos da América. E assim foi que um componente fundamental da exportação de capital no período foi o capital produtivo dos ramos do setor 2B nota 17. Por outro lado, como vimos, foram predominantemente sob essa forma que se deu a entrada de capital estrangeiro no Brasil na segunda metade da década de 1950. Subtítulo 4. Mudança do perfil da indústria começou, assim, a mudar o perfil da economia brasileira, particularmente de seu setor mais dinâmico, a indústria. Reduzia o peso relativo da indústria de bens de consumo popular e aumentava o da indústria de meios de produção e de bens de consumo de luxo. Esse processo não foi suficiente para alterar uma característica básica do processo de desenvolvimento anterior, o controle nacional. No entanto, com o crescimento do setor 2B, aumentava crescentemente o peso do capital estrangeiro na economia nacional. E assim foi que, a partir de meados da década de 1950, a configuração setorial da produção industrial brasileira começa a modificar-se. O setor LIA começa a perder significado frente ao desenvolvimento intenso do setor 2B. Se toma a média dos anos 1954 e 1955 como base, verifica-se que até 1958 e 1959 os investimentos aumentaram 145% no ramo de material elétrico e de comunicação e 764% no ramo de material de transporte nota 18. Quanto à sua participação no valor da produção industrial, o índice se elevou de uma cifra desprezível no levantamento de 1949 para uma de 12,56% em 1962. Página 34. Enquanto isso, no mesmo período, reduziu-se em 23% o investimento no ramo têxtil e em 7% no ramo de produtos alimentícios, abre parêntese, ou seja, os dois principais ramos do setor 2A, qualitativa e quantitativamente, fecha parêntese, e no ramo de vestuário houve um pequeno aumento, abre parêntese, 15%, fecha parêntese, se comparado com a evolução dos ramos do setor 2B. Isso se traduziu numa queda significativa da participação dos ramos representativos do setor LIA no valor da produção industrial, de 55,03% em 1949 para 34,80% em 1962 nota 19. Começo da nota 19. Ver Pignaton, citação, página 29, 50 e 102, final da nota 19. Subtítulo 5. Concentração de renda na segunda metade da década de 1950, experimenta-se no Brasil uma forte queda da participação dos salários dos operários no valor da transformação industrial. Isso ocorreu não porque tenha havido uma queda do salário real, mas porque a produtividade industrial cresceu mais rapidamente que o salário real médio dos operários industriais. De 1955 a 1962, enquanto o salário real médio dos operários industriais cresceu 12,3%, a produtividade industrial avançou 72,8% nota 20. Começo da nota 20. Para o país como um todo, a participação dos salários operários no valor da transformação industrial caiu de 23,17% em 1949 para 18,56% em 1959, abre parênteses, CF. IBGE. Censos Industriais, 1960, 1970, fecha parêntese. Em São Paulo, maior polo industrial do país, essa participação caiu de 23,42% para 17,67%, abre parêntese, Biden, fecha parêntese. Outra evidência é de que a produtividade industrial cresceu mais rapidamente que o salário real médio dos operários industriais.
De 1956 a 1958, a relação entre o índice do salário real e o índice de produtividade variou de 1,008 para 0,858. Abre parêntese. Hoffmann, Rodolfo. Duarte, João Carlos. A distribuição da renda no Brasil. Revista de Administração de Empresas, Rio de Janeiro, abril a junho 1972, página 61. Fecha parêntese. Fim da nota 20. O salário real cresceu na primeira metade do governo Juscelino Kubitschek, mas estacionou daí em diante. Nota 21. E, por isso, não conseguiu acompanhar o crescimento da produtividade do trabalho no período. A diminuição do salário na renda nacional a partir do final dos anos de 1950, ao permitir o aumento da taxa de lucro, aumentava ao mesmo tempo o potencial de investimento das empresas e a capacidade de consumo pessoal dos empresários. Igualmente, permitiu a expansão e remuneração de uma camada assalariada vinculada à administração das empresas e do Estado. Nota 22. Início da nota 21. O índice do salário real médio para os operários da indústria paulista subiu de 100 em 1955 para 113,2 em 1958. Em 1962, o índice era de 112,3. A base de cálculo é 1955, 100 abre parêntese CF. Hoffmann e Duarte, citação, página 61 fecha parêntese. O índice do salário mínimo real em São Paulo experimentou oscilações de 1957 a 1962, porém entre o começo e o final do período se reduziu de 122,65 a 101,82 abre parêntese base. Julho 1940 igual 100. Diese. Salário mínimo, São Paulo, abril 1979, página 8 e 9, quadro fecha parêntese. Fim da nota 21. Começo da nota 22. Assim foi que, de 1950 a 1960, as atividades técnicas, científicas, administrativas etc. aumentaram de 10,2% para 11,2% sua participação na população economicamente ativa abre parêntese PA fecha parêntese. Abre parêntese dados extraídos de FIBG. Indicadores sociais, Rio de Janeiro, 1979, p. 32, tabela 5. Fecha parêntese supõe-se que esse aumento corresponde basicamente aos executivos e quadros intermediários das empresas e do Estado, isto é, aos funcionários que têm função de mando. Fim da nota 22 página 35. A expansão dessa camada assalariada decorria do aumento da concentração/centralização do capital no período. Ao acarretar o crescimento do tamanho médio das empresas e exigir maior racionalização de sua administração, criou novos postos tecnoburocráticos em sua hierarquia, além de pagar-lhes salários mais elevados. Enquanto de 1957 a 1962 se estancou o salário médio real dos operários industriais e diminuiu o salário mínimo real, aumentou o salário médio real do conjunto dos assalariados industriais, passou de um índice de 113,6 para um de 120,6, o que expressa uma elevação de salário dos não operários. O resultado foi que em 1960 tínhamos no Brasil uma distribuição pessoal da renda altamente concentrada, muito superior à dos demais países da América Latina. Nota 23. Esse processo de concentração de renda estava relacionado ao avanço do capital externo no país. Em primeiro lugar, o capital estrangeiro que aqui se instalava demandava uma taxa de lucro maior do que a que obtinha em seu país de origem e do que a média nacional. Isso porque necessitava de uma taxa de lucro que viabilizasse simultaneamente a remessa de lucro para sua matriz no exterior e o reinvestimento no país hospedeiro para manter a expansão de seus negócios. Para atender a esse requisito, havia a pressão para que os salários reais não crescessem com o aumento da produtividade. E, se possível, que baixassem, como passaria a ocorrer a partir de 1964. Segundo, a expansão acelerada do setor 2B controlado por capitais externos aprofunda ainda mais essa tendência à concentração de renda. Isso porque, como vimos, necessita de um mercado de altas rendas para garantir a expansão de seu mercado. Com isso, o trabalhador acaba percebendo um salário insuficiente para garantir o seu sustento e o de sua família. Para garantir esse sustento, termina trabalhando uma jornada de trabalho maior que a normal ou colocando mais membros da família no mercado de trabalho.
Página 36. Desse modo, podemos dizer que o desenvolvimento econômico baseado na crescente participação do capital estrangeiro e na expansão desproporcionada do setor 2B impõe como característica própria a concentração de renda e o pagamento da força de trabalho por um valor insuficiente para viabilizar o sustento de sua família. Essa tendência era, no entanto, suavizada na época em face da legislação de proteção ao trabalho e da própria política do governo, que não visava a queda do poder de compra do salário. Exemplo disso era a política do salário mínimo, cujo poder de compra esteve, entre 1957 e 1959, cerca de 20% acima do poder de compra original, estabelecido em 1941. Nota 24. Para se ter uma ideia, isso representava quase 4 vezes o poder de compra do salário mínimo de 2002. Começo. Nota 24. Verde ESE. Salário mínimo, São Paulo, abril 1979, página, quadro. Final da nota 24. Subtítulo 6. Consumo suntuário e indústria de duráveis. Dados os elevados salários dos executivos e quadros intermediários, eles passaram a ter acesso a um tipo de consumo suntuário similar ao dos empresários. Assim, a expansão econômica no Brasil na segunda metade dos anos de 1950, com a crescente participação estrangeira, permitiu o crescimento acelerado de um tipo particular de mercado de bens de consumo suntuário, o mercado para as mercadorias do setor 2B. Quanto mais avançava a economia na forma em que vinha se dando, tanto mais esse mercado, que Marini chamava de esfera alta da realização. Nota 25, tendia a expandir-se. Começo da nota 25. Marini, Rui Mauro. Estado e crises em Brasil. Em Quademos Políticos, número 13, julho/setembro. 1977, México. Era, página 80. Fim da nota 25. Como resultado, haveria de aumentar as taxas particulares de lucro desses ramos em detrimento das taxas dos ramos dos demais setores. Por exemplo, em 1960, o ramo de material de transporte abre parêntese então como uma produção crescente de autoveículos e, por fim, de bens de luxo fecha parêntese aportava para as transnacionais dos Estados Unidos da América instaladas no Brasil uma taxa de lucro muito superior à de todos os demais ramos onde havia inversões daquele país. Nota 26. Começo da nota 26. A taxa de rentabilidade do setor, depois dos impostos e antes do pagamento das diversas regálias aos donos e executivos, era de 29,3%, contra uma média de 10,4%. Abre parênteses CF. Salama, Pierre. Especificidades de la internacionalização de capital em América Latina. Críticas de la economia política, México. El Cabalito, número 7, abril/junho 1978, página 159. Fecha parêntese. Fim da nota 26. Em síntese, as transnacionais dos países centrais, em sua expansão para os países da periferia de desenvolvimento intermediário, como o Brasil, concentravam grande parte de sua exportação de capital em bens de carnal obsoletos do setor 2B. Página 37. Por outro lado, na medida em que iam penetrando em nossa economia, iam forçando a configuração de determinado perfil de distribuição de renda, que implicava, dentre outras coisas, a formação e o desenvolvimento de uma camada assalariada de elevados níveis de renda, que se somava às camadas empresariais, cujos padrões de consumo ofereciam a possibilidade de desenvolvimento interno do setor 2B com elevadas taxas de lucro. Subtítulo 7. Encolhimento do setor de consumo popular. Ao mesmo tempo em que avançava o setor de duráveis, encolhia o setor de bens de consumo popular. Abre parêntese. Setor LIA. Fecha parêntese. O encolhimento desse setor tinha como causas, em primeiro lugar, a depressão de sua taxa de lucro, ocasionada em grande medida pela transferência de valor para o setor 2B, e, em segundo, o bloqueio à expansão de seu mercado, provocado pelo estancamento dos salários de base e o correspondente processo de concentração de renda. Daí derivariam dois resultados. Abre parêntese. Uma fecha parêntese. Desestimulava o investimento em seus ramos e, por conseguinte, levava ao seu estancamento. Nota 27. Abre parêntese. Duas fecha parêntese. Na medida em que as taxas de lucro não compensavam, os empresários do setor não se sentiam propensos a incorporar novas tecnologias nesses ramos, desestimulando, assim, o desenvolvimento da produtividade do trabalho. Nota 28. Começo da nota 27. Já proporcionamos antes dados que indicam o estancamento das indústrias do setor LIA.
Por outro lado, entre 1949 e 1959, reduziu-se o emprego no ramo têxtil e ele se estancou no ramo de produtos alimentícios. Além disso, nesses ramos, ainda que a produção haja seguido aumentando, ela o fez a um ritmo muito inferior ao do conjunto da indústria de transformação, enquanto esta se expandiu a uma taxa anual de cerca de 10% entre 1947 e 1960. Abre parêntese, veja a nota. Mais adiante, fecha parêntese, a indústria têxtil o fez a uma taxa de só 3,7% entre 1949 e 1959, sendo que o ramo de produtos alimentícios o fez a uma taxa próxima desta. Poder-se-ia conjecturar que esse estancamento do emprego no setor ia se devesse a um provável processo de concentração industrial. Sem embargo, a indústria têxtil, que era de maior concentração no princípio dos anos de 1950, sofreu um processo de desconcentração naquela década, além de haver se caracterizado pela falta de modernização. O ramo de produtos alimentícios, por sua vez, se caracterizou pelo predomínio de pequenos e médios estabelecimentos, à exceção de uns poucos sub-ramos, abre parêntese, como leite em pó, chocolate, café solúvel, fecha parêntese, que se encontravam sob controle estrangeiro, abre parêntese. Cf. Gonçalves, Carlos Eduardo do Nascimento. A pequena e média empresa Estrutura Industrial Brasileira, abre parêntese, 1949 a 1970, fecha parêntese. 1976. Tese, abre parêntese, doutoramento, fecha parêntese, Unicamp, Campinas, UE segundo, p. 79, 81, 62, abre parêntese, quadro 2.3, fecha parêntese, 183 a 185, 187, abre parêntese, quadro 3, 3, fecha parêntese, e 188, abre parêntese, quadro 3, 4, fecha parêntese. Final da nota 27. Começo da nota 28. Ver nota anterior acerca da indústria têxtil. Final da nota 28. Página 38. As mesmas condições que permitiam a elevação da taxa de lucro do setor 2B, por conseguinte, sua expansão a um ritmo acelerado, determinavam a queda da taxa de lucro no setor LIA e, por conseguinte, seu estancamento. Nota 29. Início da nota 29. Faz-se necessário advertir que, ainda que em bloco seja possível falar de uma taxa de lucro inferior no setor LIA, isso só tem validade geral, ou seja, não significa que tal fenômeno ocorra com todas as empresas e todos os ramos desse setor. É possível que determinada empresa monopólica ou empresa estrangeira vinculada a uma cadeia mundial conte com certas vantagens que lhe permitam compensar as restrições estruturais do setor. O mesmo pode passar-se com as empresas do setor que voltem parte de sua produção para o mercado mundial. Tais aspectos devem ser investigados concretamente, porém não negam validade às conclusões anteriores. Fim da nota 29. Subtítulo 8. O papel do Estado na indústria de base. Vejamos agora o que se passou com o setor que produz meios de produção, abre parêntese, setor e fecha parêntese. Em primeiro lugar, uma parte desse setor poderia produzir os bens de capital utilizados pelo setor 2B. Esses ramos do setor poderiam, pois, apropriar-se de parte do lucro extraordinário de que estava se apropriando o setor 2B. Isso, porém, não ocorria no Brasil, pois grande parte dos investimentos nesse setor na década de 1950 foi feita por empresas estrangeiras, e a maior parte desses investimentos já entrava sob a forma de máquinas e equipamentos usados, enquanto outra parte se destinava a comprar máquinas e equipamentos das próprias matrizes das empresas estrangeiras que se instalavam no país. Por isso, a expansão do setor 2B, assim como a elevação de sua particular taxa de lucro, não contribuía muito para a expansão do setor interno. Em segundo lugar, está a parte desse setor que produz para o setor LIA. Vimos que este não só tinha sua taxa de lucro deprimida pela expansão do setor 2B, como também contava com um mercado restrito, além de haver se estancado no período. Não tinha, pois, lucro extraordinário a transferir para o setor e, além de serem pouco significativos os estímulos que transferia a expansão daquele. Por último, o setor produz parcialmente para si mesmo, porém esse circuito interno tem seus limites e se condiciona, em última instância, por sua produção para outros setores. Assim, o estímulo interno se limita pelo impulso de outros setores. Por outro lado, o tipo de bem produzido pelo setor industrial, abre parêntese, máquinas, equipamentos, insumos básicos etc.
fecha parêntese, requer não apenas plantas fabris de elevada massa de capital, como também elevada intensidade de capital. Assim, para que esse setor lograsse pelo menos a taxa média de lucro, haveria que pôde beneficiar-se de transferência de renda de outros setores. Vimos acima que isso não era possível no Brasil da época. O setor tendia, pois, a possuir uma taxa de lucro inferior à do setor 2B nota 30. E assim se tornava pouco atrativo para as inversões de capital privado, além de exigir uma massa de capital bastante elevada. Página 39. Mais importante que tudo, o capital estrangeiro, que dispunha de tecnologia para esse setor, abre parênteses, sobretudo no caso dos bens de capital, fecha parêntese, não tinha interesse em desenvolvê-lo num país da periferia, pois preferia obter superlucros na venda de seus produtos fabricados nas suas matrizes. Por tudo isso, não havia, na época, outra forma de desenvolver o setor interno que não fosse através de empresas públicas, que podem funcionar sem lucro ou com uma baixa taxa de lucro, como foi o caso da siderurgia e da química nota 31. Essa produção por empresas estatais permitia que, em lugar de apropriar-se de excedente econômico de outros setores, como ocorre nos países centrais, o setor interno transferisse renda para os demais setores, vendendo seus produtos por preços abaixo do valor, o que estimulava o investimento industrial. Mas cabe o registro de que a baixa taxa de lucro do setor além de desincentivar investimentos privados, também desestimulava a incorporação de nova tecnologia e assim limitava as possibilidades de desenvolvimento da produtividade do trabalho nota 32. Página 40, subtítulo 9. Monopolização precoce. A concentração e centralização do capital nota 33 e são fenômenos típicos da economia capitalista. Porém, no Brasil, como nos demais países dependentes onde se deu um processo similar, a expansão do capital estrangeiro acelerou violentamente esse processo. Começo da nota 33. A concentração ocorre quando uma empresa cresce mediante o reinvestimento do próprio lucro, enquanto a centralização é o crescimento empresarial que resulta da fusão entre vários capitais isolados ou da incorporação de uma empresa por outra. Fim da nota 33. Todas as informações indicam que na década de 1950 houve uma intensa concentração/centralização do capital no Brasil. Como a industrialização se intensificou na segunda metade dessa década, o referido processo deve corresponder a esse período. Segundo Paul Singer, em 1949, os estabelecimentos que empregavam até 5 operários eram responsáveis por 12,2% do emprego e 9,7% do valor da transformação industrial, abre parêntese, VPI, fecha parêntese, de toda a indústria. Em 1959, essas percentagens haviam caído para 8,5% e 4,4%, respectivamente. Em compensação, a participação dos estabelecimentos com 500 ou mais operários no emprego e na VPI aumentou de 24,7% e 27,1% em 1949, respectivamente, para 29% e 36% em 1959, abre parêntese, dados dos censos industriais de 1950 e 1960, fecha parêntese, nota 34. Começo da nota 34. Singer, Paul. A crise do milagre. Interpretação crítica da economia brasileira. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 1976, página 101, nota 2. Fim da nota 34. Por sua vez, referindo-se ao início dos anos de 1960, Conceição Tavares demonstra que, na maioria dos ramos da indústria mecânica e metalúrgica de São Paulo, só 3 empresas em cada ramo são responsáveis pelo grosso da produção, nota 35. Início da nota 35. Tavares, obra própria, citação, página 109. Fim da nota 35. Para completar, a partir de estudo de 12 ramos que representavam quase 80% do valor da produção industrial, um trabalho de Carlos Eduardo Gonçalves permite chegar a uma conclusão semelhante. Enquanto de 1949 a 1959 reduziu-se a participação no valor da produção industrial das pequenas empresas, abre parêntese, de 1 a 19 operários, fecha parêntese, de 20,21% a 15,03%, permaneceu estancada a participação das empresas médias, abre parêntese, de 20 a 99 operários, fecha parêntese, e das empresas médias grandes, abre parêntese, de 100 a 499 operários, fecha parêntese, elevando-se simultaneamente
a participação das grandes empresas abre parêntese de 500 e mais operários fecha parêntese de 18,91% para 22,63%. Nota 36. Início da nota 36. Gonçalves, Carlos Eduardo. A pequena e média empresa na estrutura industrial brasileira abre parêntese 1949 a 1970 fecha parêntese. 1976. Tese abre parêntese doutoramento fecha parêntese Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Campinas, Campinas, volume 2, página 156. Fim da nota 36. Página 41. Esses dados não contam toda a história da concentração/centralização do capital. Na medida em que correspondem a estabelecimentos, não permitem dar conta de que vários estabelecimentos podem estar sob o mesmo mando empresarial. Esse controle de vários estabelecimentos pelo mesmo grupo empresarial tende a ocorrer com mais frequência em relação aos grandes empreendimentos. Daí que se pode conjecturar que o processo de concentração/centralização foi muito mais intenso do que indicam esses dados. A concentração/centralização do capital é um pressuposto fundamental para a monopolização da economia. O crescimento das empresas permite associações de distintos grupos empresariais para explorar conjuntamente determinado ramo ou acordos amigáveis para a repartição de determinado mercado. Chama-se isso cartel. Assim, pois, o resultado de dito processo é o aumento do controle da economia por um número cada vez menor de empresas maiores, o que não nega, naturalmente, os conflitos entre essas empresas, já que o desenvolvimento desigual sempre está rompendo os acordos firmados. Há fortes evidências de que a acentuação do processo de concentração/centralização do capital na economia brasileira nos anos de 1950 se deveu, em grande medida, à penetração intensa do capital estrangeiro no período. A maior delas é que precisamente os ramos em que houve maior penetração estrangeira foram os que experimentaram uma concentração mais intensa. Nota 37. Página 42. Não se deve estranhar esse fenômeno. As empresas estrangeiras que instalam sucursais no país periférico já possuem grandes estruturas, operando como cartel, nota 38 em seu país de origem e inclusive a nível mundial. É natural que esse caráter monopólico se transfira, junto com a instalação de plantas, aos países dependentes. Nota 39. A industrialização dos países da periferia com crescente participação do capital estrangeiro determina, pois, uma monopolização precoce da economia. Início da nota 38. O cartel é a forma mais corrente de monopólio. Fim da nota 38. Início da nota 39. Essa tese foi assim sustentada por Marini. Sem embargo, pelas condições econômicas dos países avançados, em que são maiores os níveis tecnológicos e de capital mínimo exigido para pôr em marcha a produção, ou investimento estrangeiro, ao incidir em uma economia mais atrasada, provoca de golpe uma forte concentração do capital e conduz prontamente à centralização. Abre parêntese Marini, Rui Mauro. La acumulação capitalista mundial e o subimperialismo. Quadernos Políticos, número 12, México. Era, abril e junho. 1977, página 26 fecha parêntese. Fim da nota 39. Subtítulo 10. Crescimento econômico acelerado. O programa econômico implementado por Kubitschek resultou na intensificação do crescimento da economia a partir da segunda metade da década de 1950. Um indicador de capacidade ociosa, que se aproximava de 20% em 1955 e 1956, revela um decréscimo contínuo a partir de 1957 até anular-se em 1960. Além disso, nos principais ramos da economia houve uma aceleração intensa da formação bruta de capital fixo desde 1957. Aumentou 4,2% em 1956, 14,4% em 1957, 27,8% em 1958 e 41,5% em 1959. O resultado foi que entre 1957 e 1962 a indústria de transformação expandiu sua produção a uma taxa média anual de 11,9%. Nota 40. O conjunto da indústria, como se vê pela tabela 2.1, cresceu a uma taxa anual de 11,5% de 1957 a 1961. Essa expansão industrial alavancou o PIB, que cresceu 9,3% ao ano de 1957 a 1961. Abre parêntese. Ver tabela 2.1, fecha parêntese. Início da nota 40.
Suzy Wilson e outros. Crescimento industrial no Brasil, incentivos e desempenho recente. Rio de Janeiro. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais, 1974, Relatório de Pesquisa número 26, páginas 121, 127 e 144. Fim da nota 40. Página 43. Início. Descrição. Tabela 2, 1. Crescimento do produto e inflação por cento. A tabela tem 4 colunas. A primeira coluna possui o título de ano, a segunda coluna possui o título de produto interno bruto, a terceira coluna possui o título de indústria e a quarta coluna possui o título de inflação. Na primeira linha o ano é de 1955, o produto interno bruto é de 8,8%, a indústria é de 11,1% e a inflação é de 23%. Na segunda linha o ano é de 1956, o produto interno bruto é de 2,9%, a indústria é de 5,5% e a inflação é de 21%. Na terceira linha o ano é de 1957, o produto interno bruto é de 7,7%, a indústria é de 5,4% e a inflação é de 16,1%. Na quarta linha o ano é de 1958, o produto interno bruto é de 10,8%, a indústria é de 16,8% e a inflação é de 14,8%. Na quinta linha o ano é de 1959, o produto interno bruto é de 9,8%, a indústria é de 12,8% e a inflação é de 39,2%. Na sexta linha o ano é de 1960, o produto interno bruto é de 9,4%, a indústria é de 10,6% e a inflação é de 29,5%. Na sétima linha o ano é de 1961, o produto interno bruto é de 8,7%, a indústria é de 11,1% e a inflação é de 33,2%. Inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor do Rio de Janeiro. Fonte: para a produção, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para a inflação, Abreu, MM, abre parêntese, organização, fecha parêntese. A Ordem do Progresso. 100 anos de política econômica republicana 1889 a 1989. Rio de Janeiro. Campos, 1990. Fim da descrição da tabela 2, 1. Subtítulo 11. A escalada inflacionária. As contradições entre o modelo nacional desenvolvimentista e o novo modelo baseado na maior abertura ao capital estrangeiro acarretaram fones conflitos sociais e políticos no país. O recrudescimento da inflação contribuiu para acirrar esses conflitos. O processo inflacionário, que estava relativamente contido, dispara a partir de 1959. A taxa anual de aumento dos preços, que havia caído de 22% no biênio 1955-1956 para 15,5% em 1957-1958, voltou a subir para 34% no triênio 1959 a 1961. Abre parêntese, ver tabela 2, 1, fecha parêntese. Costuma-se apresentar os gastos do plano de metas como os responsáveis pela escalada inflacionária de então. Esse é um diagnóstico com base na teoria monetarista da inflação, que entende como única causa do aumento generalizado dos preços o excesso de demanda gerado por expansão de moeda. Mas há outro diagnóstico baseado na teoria estruturalista da CEPAL. Segundo esse diagnóstico, o problema não estaria no excesso de demanda, mas na insuficiência da oferta para o mercado interno de massas. A origem do problema estaria na dependência externa e na preservação da estrutura arcaica na agricultura, as quais acarretariam dois problemas. 1. Transferência para o exterior de parte do excedente econômico que poderia ser investido internamente. 2. Rigidez na oferta de alimentos e matérias-primas para o setor industrial. Página 44. A isso vieram se somar os desequilíbrios na estrutura produtiva interna, que se manifestavam na expansão desproporcionada do setor 2B e no estancamento dos ramos do setor LIA. Por essas razões, a oferta de bens de consumo de massa abre parêntese tanto agrícolas quanto industriais fecha parêntese não crescia na proporção adequada, pressionando os preços para cima. Nota 41. Início da nota 41. Já vimos o baixo crescimento da indústria de bens de consumo popular. Vejamos o caso da produção agrícola de mercado interno.
enquanto a taxa anual de crescimento do conjunto da produção industrial se elevou de 8,8% no período de 1947 a 1954 para 10,4% no período de 1955 a 1960, a taxa de expansão da produção agrícola para o mercado interno diminuiu de 4,9% para 4,3%. Por isso mesmo, os preços da produção agrícola cresceram no período de 1955 a 1960 mais rapidamente do que os preços industriais. O índice dos primeiros variou de 109 para 147,6, isto é, 35,41%, enquanto o dos últimos o fez de 118,8 para 148,4, ou seja, 24,92%. Abre parêntese. Marlene, Rui Mauro. Subdesenrolo e Revolução, da obra citada, página 36, nota 6, fecha parêntese. Fim da nota 41. Nesse quadro, pode-se conjecturar que o aumento da demanda provocado pelos gastos governamentais poderia ter algum efeito inflacionário, mas a raiz do processo estaria na insuficiência de oferta determinada pelo estrangulamento dos setores que produziam para o mercado interno, ao lado da crescente monopolização da economia. A escalada inflacionária teve como consequência imediata o recrudescimento das lutas reivindicativas dos trabalhadores. De uma média anual de 22 greves no período de 1955 a 1958, subiu para 67 no período 1959 e 1960 e 127 em 1961 a 1963. Nota 42. Início da nota 42. 42. Francisco V. Forte realizou um levantamento, com base em jornais, das greves realizadas no Brasil entre 1945 e 1963. Esse levantamento, como reconhece o autor, é deficiente, na medida em que muitas greves não eram registradas na imprensa e também porque ele usou somente alguns periódicos de São Paulo. No entanto, o mesmo é útil para uma avaliação das tendências do período. Abre parêntese. V. Forte, Francisco. Sindicatos e política. Tese. Abre parêntese. Livre docência. Fecha parêntese. Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, São Paulo, páginas 6 e 14. Fim da nota 42. A intensa mobilização trabalhista conseguiu impedir que a escalada inflacionária impusesse a queda do poder de compra dos salários. O salário real dos operários industriais manteve-se relativamente estacionado no período. Evoluiu de um índice de 113,2 em 1958 para um de 112,3 em 1962. O salário real do conjunto do pessoal ocupado na indústria chegou até a aumentar um pouco, pulando de um índice de 114,3 para outro de 120,6. Nota 43. Início da nota 43. Hoffmann e Duarte, obra citada, página 61. Fim da nota 43. Página 45. A questão da reforma agrária também entrava na ordem do dia. Um momento importante foi o Congresso Nacional de Trabalhadores Rurais realizado entre 15 e 17 de novembro de 1961 em Belo Horizonte. Segundo Marini, a partir de então, a reforma agrária deixava de ser um tema para a discussão dos especialistas e se convertia em um dos fatores mais importantes da luta de massas no Brasil. Início da nota do Monitor. As notas 1, 16, 17, 18, 23, 30, 31, 32 e 37 se encontram ilegíveis no documento disponível, então não foram citadas. Fim da nota do Monitor. Exercícios 1. Quais os principais objetivos do plano de metas? 2. Mostre as razões que levaram o capital estrangeiro a aumentar significativamente sua participação na economia brasileira a partir da segunda metade dos anos de 1950. Quais as causas da monopolização precoce da economia brasileira? 3. Por que mudou o perfil da indústria no Brasil durante o governo Juscelino Kubitschek? 4. Quais as causas da concentração de renda que ocorreu na segunda metade da década de 1950? 5. Por que diminuiu o peso do setor produtor de bens de consumo popular? 6. Indique os motivos de o Estado haver assumido o comando da indústria pesada. 7. Sintetize as teorias que explicam a escalada inflacionária no Brasil no final dos anos de 1950.